Olá, pessoal. Esta é mais uma aula de matemática para o 8º ano. E nesta aula, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos um pouco sobre porcentagem. Então, a porcentagem, ela é indicada pelo símbolo, por cento. E a porcentagem, ela corresponde a uma fração com denominador 100. Então, preste atenção aqui, acompanha comigo aqui a leitura deste problema, onde nós encontramos o emprego da porcentagem. Apesar de grande potencial que possui, o Brasil recicla, por diversos motivos, apenas cerca de 13% dos resíduos sólidos urbanos que produz. Então, há três formas de representar uma porcentagem. Então, neste problema, nós vimos uma delas, tá? Que é a forma percentual. Então, aqui, a forma percentual, 13%, a escrita da forma percentual. A forma fracionária. Então, nós vamos escrever 13% na forma fracionária, tá? Na forma fracionária, 13 e aqui 100, tá? 13 centésimos. E a outra forma de representar a porcentagem é a forma decimal. Nesse caso dos 13%, aqui, 13 centésimos, eu vou dividir 13 para 100, que corresponde a 0,13. A partir de agora, nós veremos algumas situações onde ocorre o emprego dessa porcentagem. Então, acompanha a leitura desta situação, né? Para que a gente possa compreender, né, este emprego da porcentagem. No mês de outubro, a despesa total de Fernanda foi de R$ 840. Em novembro, com o aumento de gastos com transporte e alimentação, sua despesa teve um acréscimo de 6,5%. Qual foi a despesa de Fernanda em novembro? Então, vejam, em outubro, a despesa dela foi de R$ 840. Já em novembro, o que aconteceu? Um aumento de gastos, né? Com transporte e alimentação. Então, sua despesa teve um acréscimo de 6,5%. Então, qual foi a despesa de Fernanda em novembro? Então, nós vamos calcular aqui, né, o valor dessa despesa, desse aumento, né? Nós vamos calcular aqui 6,5 de 840, tá? Então, para iniciar, nós vamos colocar aqui 6,5%, que está aqui na forma percentual, nós vamos colocá-la na forma fracionária, tá? Então, olha só a escrita 6,5 sobre 100. Nós vamos multiplicar aqui por 840, tá? Então, nós vamos multiplicar os numeradores e, em seguida, os denominadores. Então, temos aqui 6,5 vezes 840. Então, eu vou realizar aqui esta multiplicação de 6,5 por 840. Tá? Vou escrever aqui, tá? A multiplicação, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, tá? Vão 2. 6 vezes 8, 48, com 2, 50. Realizando aqui a adição, nós temos aqui 6, 4, 5. Então, percebam que aqui eu tenho uma casa decimal, então aqui no resultado, uma casa decimal. Então, o meu resultado aqui corresponde a 5.460. Então, vou escrever aqui, 5.460.
Então, multiplicando aqui os denominadores, 100 vezes 1, 100. Tá? Então, para realizarmos essa divisão por 100, é super simples, tá? Então, nós vamos escrever aqui o numerador e vamos deslocar algumas casas decimais, que correspondem aqui, ó, a quantidade de zero. Então, nós temos aqui 2 zeros, então nós vamos deslocar aqui as duas casas decimais. Então, 1, 2. Então, nós temos aqui 54 e 60. Então, esse aumento no mês de novembro, né, ele equivale a R$ 54,60. Então, nós vamos voltar na pergunta aqui, ó. Qual foi a despesa de Fernanda em novembro? Então, a despesa dela teve um aumento. Então, antes a despesa dela era de R$ 840 e teve um aumento, né, de R$ 54,60. Isso quer dizer que a despesa de Fernanda no mês de novembro corresponde a R$ 894,60. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Que a despesa dela corresponde a R$ 894,60. Uma loja de eletrodoméstico oferece a promoção indicada no cartaz abaixo. Qual será o preço à vista de um refrigerador que custa R$ 2.680 a prazo? Então, vamos analisar aqui, né, essa promoção que está indicada. Na compra de qualquer produto com pagamento à vista, a loja oferece um desconto de 15%. Então, percebam que o desconto sobre qualquer produto corresponde a 15%. Então, à vista, percebam que é à vista. Então, se é um desconto, tá? Então, o valor será a menos, será retirado daquele valor, nesse caso aqui, a prazo, tá? Então, nós vamos calcular aqui esse desconto de 15% sobre o valor do refrigerador, que corresponde a R$ 2.680. Então, nós vamos escrever aqui 15% na forma fracionária. Então, 15 sobre 100. E agora, nós vamos multiplicar por 2.680. Nós vamos multiplicar os numeradores e depois os denominadores. Então, vamos multiplicar aqui 15 vezes 2.680. Então, vamos colocar aqui do ladinho, tá? 2.680 multiplicado por 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 4. 5 vezes 6, 30. Mais 4, 34. Vão 3, tá? 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. 1 vezes 0, 0. Vou multiplicar todos aqui por 1, tá? Então, 8, 6, 2. Realizando aqui esta soma, nós temos aqui 12, vai 1, 9, 1, 10, vai 1, 4. Nós temos aqui 40.200. Vamos multiplicar agora os denominadores. 100 vezes 1, 100. Lembra, ó, vamos dividir 40.200 por 100. Nós vamos escrever aqui o numerador, tá? E vamos apenas deslocar duas casas decimais aqui, ó. Fazer o deslocamento de duas casas decimais e colocar uma vírgula, tá? Então, 1, 2. Então, nós temos aqui como resultado 402. Percebam que esse valor de 402
corresponde ao desconto, né, oferecido pela loja, se o produto for levado, né, se a compra desse produto for à vista. Então, um desconto aí de 15%, que correspondeu aqui ao valor de 402. Mas eu quero saber qual será o preço à vista do refrigerador. Então, nós encontramos aqui apenas o valor do desconto. Então, sobre o valor que seria a prazo, que é de 2.680, eu vou retirar esse valor que corresponde ao desconto, tá? Que é de 402, tá bom? Então, nós vamos aqui realizar essa subtração, tá? Para encontrarmos o valor aqui. 7, 2, né? E aqui, 2. Então, o valor, né, desse refrigerador após esse desconto de 15% corresponde a R$ 2.278. Agora, nós vamos analisar esta outra situação. Então, acompanha comigo aqui, tá? Em uma loja de calçados, compras acima de R$ 100 tem 15% de desconto. Então, Júlia comprou uma sandália cujo preço sem desconto é R$ 115. Qual o valor pago por Júlia após o desconto? Então, como Júlia comprou, né, um valor lá, uma sandália acima de R$ 100, então ela vai obter esse desconto de 15%. Então, nós vamos calcular, né, esse valor de 15% para depois saber quanto, né, qual foi o valor pago por Júlia. Então, nós vamos calcular aqui 15% de 115, que foi o valor que ela pagou pela sandália, tá? Então, 15% de 115. Então, vamos escrever aqui 15% na forma fracionária. Então, nós vamos multiplicar aqui por 115. Multiplica numerador por numerador e depois denominador por denominador. Vamos fazer aqui, tá? Do lado, bem rapidinho. 15 vezes 115. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 5 vezes 1, 5. Multiplicando aqui por 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, 5, somando, tá? 12 vai 1. 6, 7. 1. Então, nós temos aqui 1.725. 1.725. Então, 100 vezes 1, 100. Então, nós vamos realizar aqui esta divisão. Então, 1.725. Aqui, ó, nós temos 2 zeros, então, duas casas decimais aqui. Então, 17,25, ou seja, R$17,25. Isso corresponde, né, ao desconto que Júlia recebeu. Então, o valor que Júlia pagaria era de R$115, tá? Então, nós vamos dar aqui esse desconto, né, por meio da subtração. Então, realizando aqui, ó, fica 4, 10. Então, aqui vai ficar 9, então, e aqui 10, tá? Então, 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7, que é a vírgula. Aqui eu vou também trazer 1 para cá, então fica 0 aqui, né? Então, aqui nós temos 14 menos 7, 7. E aqui, 10 menos 1, 9. Então, o valor pago por Júlia após o desconto foi de R$ 97,75. E finalizando a nossa aula, quero agradecer aqui a sua participação. Até a próxima aula!